Vamos fazer uma leitura na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Mas o nosso tema de hoje, na caminhada cristã tem sofrimento, mas também tem glória. É o capítulo 3, é o capítulo 4, verso 3 e 4. Nós vamos fazer a leitura do 1 ao 5. Segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo. Capítulo 4. Vamos então iniciar a leitura. Conjuro-te, por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vamos fazer mais uma oração? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, estamos te adorando, te louvando, com os hinos desta noite, hinos maravilhosos, hinos fortes que nós cantamos aqui hoje. Aleluia! Mas agora é a ministração da sua palavra. Senhor, ela não voltará vazia, sem que ela vai no seu destino, ela cumpre todos os seus desígnios, e que nessa noite sejamos alcançados todos nós, por sua palavra poderosa, gloriosa e soberana. Amém. Podeis assentar. Eu quero fazer a repetição dessa leitura, do capítulo 4, verso 3 e 4, na Bíblia em linguagem contemporânea. Eu quero fazer também essa leitura. Está escrito assim na Bíblia, na linguagem contemporânea. Você descobrirá que daqui um tempo o povo não vai mais ter estômago para alimento ou ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado. Mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Eles virarão as costas para a verdade, vão trocá-la por ilusão. Mas você esteja atento ao que você faz. Encare os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha a mensagem viva. Faça um trabalho bem feito como servo de Deus. Essa é a leitura que nós fizemos aqui do capítulo 4, versos 3 e 4, na linguagem contemporânea. Meus irmãos, uma oportunidade muito especial que temos de estarmos mais uma vez aqui na casa de oração para meditar na palavra de Deus. A meditação, a Bíblia é maravilhosa quando você medita nas suas mensagens, nas suas orientações. Meditar, porque à medida que nós vamos meditando, ela vai entrando em nós. Porque às vezes a gente estuda a palavra de Deus, ou lê a palavra de Deus, mas ela fica muito superficial só na nossa mente, fica só na área do conhecimento. Mas quando nós vamos meditando, ela vai entrando para a área da prática, para a área da intimidade, para a área da convivência, para a área do relacionamento íntimo. Por isso que é uma grande necessidade de nós termos momento para meditar na palavra de Deus. Deixar que ela encontre em nossa mente, nosso coração, nossa vida, nosso ser, nossa alma, nosso espírito, guarida. Em todo o tempo, no andar da história da igreja, se manifestaram pessoas, famílias e grupos que não amam a sã doutrina. Mas o que é sã doutrina? Sã doutrina, a palavra doutrina do latim é doctrina, é derivada de docere ou docência, ensino. Sã doutrina é santo ensino.
Sã doutrina é santo ensino. Não é um monstro. Porque às vezes quando fala sã doutrina, o povo vai ficar arrepiado. Meu Deus, quem que vem por aí? Vai mexer com sã doutrina? Não, é santo ensino. A palavra de Deus, a Bíblia, é o santo ensino. É um ensino que tem saúde. É um ensino sem defeito. Sã doutrina é um ensino sem defeito. Sem heresia. Sem uma revelação, sem um esforço humano. Sem uma adaptação humana, um jeito humano. Somente o jeitinho brasileiro, né? Porque o brasileiro dá um jeitinho para tudo. Até o jeitinho de fazer corrupção e orar para Deus abençoar. A sã doutrina é a doutrina que não é podre, que não está estragada. A sã doutrina é a doutrina verdadeira, pura, perfeita. É a doutrina que os seus princípios são perfeitos. Então, é esse assunto que nós queremos falar, que é o assunto da Bíblia Sagrada. Como estamos aproximando do tempo do fim, ou fim do tempo, ou o fim dos tempos, os homens intensificam a deslealdade da doutrina bíblica. Ficando ainda pior, à medida que o tempo vai aproximando. À medida que o tempo vai aproximando, vai ficando pior. Vão piorando as coisas, porque vai aumentando a iniquidade da sociedade. A raça humana vai aumentando a iniquidade. Vai legalizando e normalizando a iniquidade como uma prática de vida. Até mesmo acontecer um colapso dos padrões morais na sociedade, na família, de modo geral. E o crescimento dos falsos crentes e das falsas igrejas dentro do reino de Deus, de uma forma crescente, assustadora, como um joio que achou um terreno fértil para crescer, multiplicar. Quando nós lemos 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5, mais ou menos um relato do que, como será o perfil da sociedade, dos fins dos tempos, ou aproximando o fim dessa dispensação. No capítulo 3, está aqui o tema do capítulo 3, até o verso 9, dizendo, extrema corrupção nos últimos tempos. Porque às vezes a gente pensa que corrupção é só pegar o dinheiro público e desviá-lo e fazer outras maracutaias. Não, a corrupção, ela está generalizada em tudo aquilo que se corrompe o homem na sua vida moral, na sua vida social, na sua vida sentimental, de modo geral. Está escrito assim, sabe, porém, isto, 2 pontos, que nos últimos dias, ou nos finais desse tempo, sobrevirão tempos trabalhosos. Trabalhosos. Como que nós estamos atravessando tempos trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Vamos falar comigo, quem está lendo a versão que eu estou lendo? Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, é um perfil, uma performance de como será, de como agirão as pessoas. Qual será o comportamento das pessoas aproximando o fim dessa dispensação? Essas pessoas serão isso, terão esse comportamento em que nós fizemos essa leitura. E quando você vai lendo outros textos bíblicos, a lista aumenta. A regulamentação em outros capítulos aumenta muito mais ainda.
Então, à medida que o tempo vai chegando no seu fim, à medida que o tempo vai se expirando, lógico, é bem compreendido, que o tempo do fim para o arrebatamento da igreja, porque nós sabemos que depois do arrebatamento da igreja, vem a grande tribulação, e depois vem também o estabelecimento do milênio. Mas isso não interessa para a igreja, o milênio não interessa, não é assunto do nosso interesse, a não ser para o nosso conhecimento. Porque ninguém de nós aqui candidatamos para o milênio. Eu não fiz inscrição para o milênio, não me candidatei para o milênio. Estou candidatado e fiz a inscrição para o arrebatamento da igreja. Aleluia. É para o arrebatamento da igreja. Estou inscrito. Estou com o meu nome escrito para o arrebatamento da igreja. Milênio é uma história que vai acontecer, mas eu já quero estar numa posição de observador ou de trabalhador nessa época, com Cristo, com a vitória sagrada, consagrada. Mas o ensino bíblico recomenda que a igreja precisa estar debaixo de um gotejamento doutrinário. Deuteronômio capítulo 32, verso 2. A igreja não pode esquecer, não pode permanecer sem ser regada pela doutrina. A doutrina, olha, irmão, porque a sequidão, a falta da chuva, a terra, por mais que a terra seja boa, se não chover, se não tiver a chuva, o que acontece com essa terra? Ela torna-se improdutiva. Ela torna-se estéril. Você sabe que a gente não pode conformar com a falta da chuva. Precisamos estar batalhando, lutando e clamando a Deus pela chuva. Eu estou aqui pensando comigo, porque eu vi o pastor Osmar, quero repetir, na Bahia que não chove, morre toda a lavoura, os animais estão morrendo, o prejuízo está instalado, porque a chuva desapareceu. E ele pergunta, irmãos, quem está orando para Jesus mandar chuva? Só uma irmãzinha disse assim, eu orei hoje, mas ninguém. Há uma forte acomodação do ser humano, até mesmo com essa situação crítica e caótica. Tem gente que acomoda com seu problema, acomoda com suas aflições, acomoda com seu caos, não reage. E se a gente não reagir, sabe o que vai acontecer? Deus vai deixar morrer, porque muitas lutas vêm para você reagir, para você acordar, para você tomar atitude. E se deixar de gotejar a doutrina bíblica na igreja, sabe o que vai acontecer com a igreja? Vai ficar uma terra improdutiva. Não vai produzir. Aí os frutos na vida dos cristãos desaparecerão. Mas se continuar gotejando a doutrina, essas árvores continuarão crescendo, florescendo e dando frutos. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Por isso que há a necessidade de gotejar a doutrina. 32, verso 2. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como o orvalho. Como o chuvisco sobre a erva e como as gotas de água sobre a relva. Esse é um trabalho que temos que fazer. Foi nos incumbida essa tarefa de gotejar a doutrina da esperança, a doutrina da vida eterna, a doutrina da transformação do nosso corpo por ocasião da vinda de Cristo. Temos que estar falando. Temos que falar isso no cântico, temos que falar isso nas poesias, temos que falar isso nas mensagens, nas pregações. Temos que falar das doutrinas constantemente na igreja.
para que a igreja seja um terreno molhado, encharcado, e que cada um tenha a sua vida, e vida com frutos, vida com frutos. Precisamos gotejar. A chuva vem de cima. A chuva vem de cima. A gente, quando pede chuva, a gente olha para cima, Senhor, manda chuva. A gente fica procurando uma nuvem que tem a característica daquela que vem trazendo a chuva. Quando a gente vê as nuvens que estão com aquela característica que está trazendo a chuva, você começa a dizer, graças a Deus, olha Deus mandando a chuva lá, já está vindo. A nuvem vem e de repente ela desintegra-se e vira gotas, né? E começa a regar como um grande regador de Deus. É coisa importantíssima a chuva. Você passa numa lavoura que está castigada pelo sol. A lavoura já está quase perecendo, com as folhinhas todas enroladas. Mas de repente muda o quadro. De repente a chuva vem. A chuva vem e passa. O regador de Deus. Quando no outro dia que você passar lá, as plantinhas estão tudo em pezinho, abriu as folhas, tudo alegrinha. E de repente o regador de Deus vai passando. Depois passa outra vez. De repente está tudo grande, soltando seus pendões, logo soltando as suas espigas, os seus grãos. Aí o lavrador fica feliz, contente. A chuva é bênção, a chuva é riqueza. E o ensinamento bíblico é que a igreja precisa estar debaixo dessa chuva contínua, até a nossa vida ser encharcada, até mesmo até produzir fontes vivas. Que aonde a chuva vai chovendo, vai encharcando, de repente ela restaura fontes que estavam escondidas. Fontes que deixou de correr quando a sequidão veio e foi interrompendo e baixando o lençol freático. Assim que a chuva vai chovendo, vai encharcando e vai descendo, de repente ela vai lá embaixo no lençol freático e puxa nascentes novamente e começa a correr outra vez. Alguém passa assim, aqui tinha uma fonte morta, ela reviveu com esse período de chuva. Que Deus faça em nossas vidas essas fontes, se tiverem estancadas, se tiver com o lençol freado na nossa vida baixa, que a chuva de Deus, o gotejar da doutrina de Deus, levante essas fontes para correr águas vivas. Os ímpios, nem os falsos crentes não querem essa doutrina, não querem o ensino santo, pela vida pecaminosa que eles estão levando. Mas os cristãos não amar a sã doutrina é de se admirar, porque os cristãos precisam de amar. Os cristãos precisam de amar o santo ensino, um ensino que tem saúde, um ensino perfeito. É de se admirar que cristãos não amam essa doutrina. Os ensinamentos de Jesus não são ensinamentos pesados. Ninguém está aqui torto, indo de arrasto para levar os ensinamentos de Jesus, o jugo de Jesus. Mas os ensinamentos de Jesus não são pesados. É leve, é fácil. 1 João capítulo 5, verso 3. Vai achar, ou ninguém vai fazer tanta força, que vai obstruir a coluna, que vai ter problema com o peso da doutrina bíblica. Não, os ensinamentos de Deus não são pesados. Vou ler do verso 1 até o 3, para aproveitar a leitura e a Bíblia aberta. Todo aquele que crê em Jesus é o que é o nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Verso 3, vamos ler juntos?
Porque esta é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ninguém vai fala assim, não, estou servindo a Deus, mas está além das minhas forças. Já estourei minha coluna, estou impossibilitado. É peso demais. Não, os mandamentos de Deus, o ensinamento de Deus, não são pesados. Não vai machucar ninguém, mas vai dar saúde. Não vai atrofiar ninguém, vai levantá-los e eles vão caminhar o bom caminhar de Deus. Não são pesados. Uma advertência. Timóteo capítulo 4, verso 3. Já lemos, né? É só mesmo repetindo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Virá tempo. Qual é esse tempo? É o tempo do fim. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão aos ouvidos amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. Ou conforme disse o texto que nós lemos aqui na linguagem contemporânea, eles virarão as costas para a verdade e vão trocá-la por suas ilusões. Ou vão ouvir mensagens cativantes que atendem às suas fantasias. Porque virá tempo em que não sofrerão, ou suportarão, ou padecerão resignados, ou terão paciência e amor pela sã doutrina. Não permitirão restrições impostas pela palavra de Deus em suas vidas. Não suportarão, não aceitará as restrições impostas pela palavra de Deus em nossas vidas. As pessoas têm orelhas, mas não têm ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça, conforme disse Apocalipse capítulo 2, verso 29. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que mesmo está dizendo a Bíblia? Será que o texto bíblico quer ignorar que as pessoas não têm ouvidos em sua conjuntura física? Lógico que todos têm. A Bíblia está dizendo não é isso. Será que Deus não sabe que temos ouvido? Temos sim. Claro que Deus não está tratando disso. Todos nós temos o nosso formato do nosso ouvido. Agora o que a Bíblia está dizendo é a respeito de nós darmos atenção devida à palavra de Deus. Quem tem ouvidos não é só aquele que ouve, aquele que preste atenção, aquele que dá atenção especial à palavra de Deus. Precisamos de dar atenção especial à palavra de Deus. Não só na hora da ministração, mas na hora do louvor. Porque o louvor, quando a letra é bíblica, é uma ministração também. É uma ministração. Quando estamos ministrando a palavra de Deus, precisamos dar atenção. Mas quando vamos estudar a Bíblia, na nossa devoção diária, que estamos estudando a Bíblia para o nosso conhecimento, enriquecimento, para a nossa alimentação espiritual, precisamos também dar atenção. Dar atenção. Reverentemente dar atenção ao texto sagrado. Não podemos estudar a Bíblia ou fazer uma leitura bíblica como estamos estudando ou como lemos na revista Veja. Os últimos acontecimentos aí da revista Veja. Apesar de que essas revistas têm muitas coisas importantes, mas nenhuma delas fala tão claramente todas as notícias que a raça humana precisa saber de forma atualizada, conforme a palavra de Deus. Nenhuma. Por mais que a notícia saia lá na revista, quentinha, saiu agora, quentinha, ou na exame, ou qualquer outra, nenhuma delas surpreende a capacidade que a Bíblia tem de informar o que está acontecendo em todos os tempos e nos últimos dias. A palavra de Deus.
A sã doutrina é um conjunto de ensinamento provindo de um Deus santo. Deus santo. É contrário à sua natureza um conjunto de ensinamentos que não seja santo. Contrário. Ninguém pode ter um ensinamento que não seja santo, porque não vai combinar, não vai estar de acordo com a natureza de Deus. Os ensinamentos que estamos ministrando vêm da parte de Deus, por sua eterna palavra. E nós denominamos esses ensinamentos que vêm da parte de Deus como sã doutrina. Um ensinamento que tem saúde, capaz de dar saúde para o homem, capaz de curar o homem doente nos seus pecados. À medida que vamos ministrando a palavra, vamos ministrando a sã doutrina, ela vai entrando na vida do homem e vai tirando as doenças, vai tirando as enfermidades, vai tirando os males, vai tirando as suas impurezas, vai tirando as suas, todos os seus males, suas manchas, e vai limpando, vai fazendo uma verdadeira revolução na vida do homem e da mulher. Até o homem se encontrar como a criatura recém-nascida, por esse poder, por essa palavra, por essa doutrina. Por isso, irmãos, a doutrina é muito importante. Temos de abraçar todo o conteúdo doutrinário da Escritura, abraçar para nós, e distribuir com a família, distribuir com os amigos, distribuir com os pecadores, distribuir com o mundo. Tudo que é de má fé, tudo que é de aparência do mal, precisa ser retirado dos nossos relacionamentos, dos nossos atos, da nossa convivência. Tudo que é de má fé, tudo que é de aparência do mal. Lembro quando me converti, os pastores tinham um zelo muito grande. Eles não gostavam nem que a gente passasse na porta de um bar e pedisse uma água para beber lá. Vai pedir de outra casa, não vai pedir, você não é um cristão. Você pode ser mal interpretado. Você pode passar lá para pedir para beber uma água e passar alguém dizendo assim, olha o crente bebendo cachaça aí. Olha o crente bebendo cachaça aí. Às vezes sabe que você chegou lá para pedir uma água para beber, mas de repente, ao olhar de longe, a água que é branquinha, tem umas cachaças aí que são branquinhas também. Aquilo era zelo dos pastores. Não querendo que o crente tivesse o seu nome imaculado, ou tivesse uma má aplicação, um comentário negativo com aquele irmão. Pede água na casa de uma pessoa se você tiver com sede. Preserva-se desses lugares, desses ambientes. Ou então entra lá para evangelizar, para todo mundo ver que você está com a Bíblia na mão, ele está com folhetos na mão, evangelizando as pessoas, e pede para dar uma palavra, pede, por favor, posso dar uma palavra bíblica aqui, juntamente com vocês? Se eles permitirem, você faz uma palavra, dá uma palavra, lê o texto bíblico, dá uma mensagem naquele lugar. Mas evitem os lugares de má aparência, evitem as coisas que fogem da aparência do mal. Eu estava dizendo com a pastora Eliude, algumas aparências do mal. Por exemplo, eu estava dizendo para ela, você sabe que nós tivemos 3 filhas, mas eu tinha um cuidado muito grande na hora de comprar os brinquedos para elas. Para que tudo não viesse assim, discordar daquilo que a gente doutrina, daquilo que a gente orienta. E não desenvolver nas meninas um espírito de guerra, de violência, porque muitos brinquedos traduzem isso. Porque, às vezes eu vejo os pais que compram para os filhos revolvinho de brinquedo, compram espada, e aí eles enfia a espada na barriga do outro e dá tiro no outro. E isso é uma aparência do mal, porque isso pode desenvolver no subconsciente de uma criança e desenvolver na sua a vida adulta, uma pré-disposição para o mal. E ele fala assim, gente, mas não criei esse menino para isso. Mas de repente, uma má aparência. Uma coisa da juventude, da vida de criança, que ficou impregnada na mente dele. Então, a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. A gente não ter um cuidado muito grande nessas coisas que aparentemente parecem ser tão simples, mas a gente deve fugir de toda a aparência do mal. Você não pode deixar a criança desenvolver um espírito de violência, qualquer uma coisa nessa natureza. E cuidar deles, e cuidar de nós. Porque
Hoje eles são crianças, mas amanhã são adultos. Nós também já fomos criança. E hoje somos adultos. E quantos adultos aqui, depois de adulto, têm feito isso aqui para tirar o tempo de criança que entrou na vida deles quando criança? Tem lutado para sair fora daquilo que entrou na vida deles quando criança. Tem sido uma guerra. E se a gente sabe disso, tem que fazer o melhor. Tirar todo o embaraço, todo o tropeço na frente dos nossos pequeninos, porque amanhã eles serão grandes. E amanhã eles precisam ter vida saudável. Precisam ter vida saudável, sem complicação na vida. Muitos professarão ser cristãos, frequentarão reuniões, até mesmo ministérios evangélicos, mas não aceitarão a fé genuinamente apostólica. Atos 2:42. Atos 2:42. Vamos fazer essa leitura, por favor. Quem encontrou, leia comigo. Vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque, meus irmãos, muitos professarão ser cristãos, frequentarão reuniões, até mesmo ministérios evangélicos, mas não vão aceitar genuinamente a fé cristã, a fé apostólica. Mas você precisa de crer e submeter às orientações, perseverar na doutrina apostólica. Não é só frequentar um ministério evangélico. Não é só participar de reuniões cristãs. Nós precisamos aceitar genuinamente, como regra de fé, os ensinamentos apostólicos. A fé apostólica. A igreja primitiva perseveravam, permaneciam na fé apostólica, nas doutrinas apostólicas. Ora, os apóstolos já foram, mas está aqui as doutrinas apostólicas, continua com a gente, continua conosco. Eu estou ministrando hoje aqui uma palavra bíblica, uma doutrina bíblica, que se os apóstolos estivessem aqui, eles estariam ministrando também, da mesma forma. E a igreja primitiva perseverava, permaneciam na doutrina dos apóstolos. E ainda mais, permaneciam na comunhão. E ainda mais, permaneciam nas orações. E ainda mais, permaneciam no partir do pão. Era uma igreja perseverante. A recomendação bíblica é esta: mas tu, Timóteo, sê sóbrio, sofre comigo as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Timóteo, você tem instrução, você foi educado. Eu sei que a sua primeira escola foi no berço da sua família. E você teve uma formação da sua mãe, Eunice. E também você teve uma professora excelente na sua família, que foi a sua avó, Lloyd. Não fala do pai de Timóteo, mas fala da mãe e da avó, que educou aquele jovem. E você herdou a fé da sua mãe, da sua avó. Você é um jovem convertido. Você é um jovem, olha, muito jovem ainda, muito novo, mas tem uma coisa, Timóteo, ser sóbrio, sofre comigo as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Muitos cristãos deixarão de ouvir as mensagens dos pastores que os apacentam com as verdades bíblicas, porque muitas mensagens que nós estamos ministrando vão de encontro aos desejos humanos e carnais das pessoas. O evangelho é uma contradição.
O Evangelho anda na contramão dos homens carnais, dos homens puramente humanos. O Evangelho anda na contramão deles. Eles vão chocar com o Evangelho, vão chocar com as doutrinas. Mas os pastores, os pregadores, que conhecem a Deus e que conhecem o Evangelho, que são chamados para ministrar a palavra de Deus, estão trabalhando debaixo da orientação e direção do Espírito Santo, preparando homens e mulheres para ser a noiva do Cordeiro. Para tornar homens e mulheres como a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro precisa de ter condição de ser a noiva do Cordeiro. E que essa mensagem que pregamos, que os pregadores pregam, as verdades bíblicas, hoje eles não poderão pregar em quase todos os lugares? Não. Alguns lugares eles vão ter uma dificuldade muito grande para pregar. De repente, vão convidar os pregadores, mas já vai dar para eles o roteiro que eles vão pregar. Para eles não pregar diferente. Eu não sei se o pastor Gilmar, pastor Sinomar, que anda muito por aí, tem recebido esses roteiros, dizendo, olha, aqui, pastor, aqui o povo é assim, aqui você não pode, evita de falar isso e isso, e dá o roteiro. Porque se fala muito a respeito da doutrina do Evangelho, de salvação, de vida eterna, mas o povo não está querendo essa mensagem, está querendo uma mensagem de passatempo. Eu tive com um pastor que ele me disse que foi pregar numa igreja e o pastor pediu o esboço dele. Pegou o esboço e entregou para ele com alguns rabiscos do esboço. E você vai falar só aquilo que não tiver marcado aqui, aquilo que eu marquei, você não vai. Quer dizer, estamos chegando a isso, mas é verdade. É verdade. Desviarão da verdade genuína e desejarão ouvir mensagem que apresente um evangelho menos exigente. E não aceitarão trechos da Sagrada Escritura que cita o pecado, perdição, santificação, separação do mundo. Esses textos estão sendo desprezados em muitas congregações, em muitos segmentos chamados de cristãos. Você não pode falar de pecado. Você não pode falar de santificação. Não pode falar de perdição. Eu vi um pregador pregando dizendo assim, a gente não escuta mais falar nas igrejas. Tem dois caminhos, tem um que leva para o céu e outro que leva para o inferno. Essas mensagens têm ficado raras. Porque o pessoal não quer ouvir essa mensagem, eles querem ouvir mensagem de prosperidade. É do Evangelho da igreja na horizontal. É para se acomodar aos seus anseios, seus desejos, puramente nessa vida. Essa vida é boa, quando é vivida com Cristo. Não é? Essa vida é boa. Podemos ser ricos como Abraão, ter prata, ter ouro, ter fazenda, ter avião. Podemos ter de tudo. Só não podemos é deixar Jesus por causa do avião, por causa da riqueza, por causa da fazenda. E nem podemos deixar de adorar, de servir a Deus por causa das nossas obrigações. Porque se a gente quiser exemplo na Escritura, tem. De homens extremamente atarefados, homem de alta envergadura, que tinha tempo para orar 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Daniel era um homem que tinha uma obrigação muito grande no reino da Pérsia. E ele encontrava tempo para orar 3 vezes ao dia. Abria as suas janelas e olhava para o lado de Jerusalém. Até incomodar os seus colegas ministros. Até incomodar os seus colegas ministros. Que fizeram uma devassa na vida de Daniel e não encontrou nele crime algum, corrupção nenhuma, um homem que tinha a chancela na mão, um homem que os grandes negócios passavam na sua mão, mas achou aquele homem puro no reino. Falou assim, a única maneira
de levantar contra o Daniel é contra o seu Deus, porque ele tem uma dedicação extrema. Ele nunca confundiu o seu cargo público de alta envergadura com a sua vida de fé. Ele cultivou, zelou daquilo com muita dedicação. Mas, em muitos lugares, você não pode citar o pecado, não pode falar de perdição, não pode falar do caminho do céu, caminho do inferno, não pode estar dizendo que quem faz assim não vai para o céu, quem faz assim vai para o inferno. Você não pode falar isso, que você incomoda, você desagrada muita gente, dá sono. Isso é uma mensagem que dá sono, isso é uma mensagem que não edifica. Mas os espirituais são edificados. Os espirituais são edificados. O povo chamado de Deus, que era assim, conforme Jeremias capítulo 5, verso 3 a 11. Capítulo 5, Jeremias capítulo 5, verso 3 a 11. Mas eu gostaria de fazer a leitura do capítulo 1 primeiro. Jeremias 5, 1. Depois temos a leitura do capítulo do verso 3 a 12. Mas o 5, verso 1. Olha aí que situação. Dai voltas às ruas de Jerusalém. E veja agora. Informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se é um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Procura em Jerusalém. Procura um homem, procura alguém, procura um homem que está buscando a justiça. Procura um homem que está buscando a verdade. Um homem que quer praticar a justiça, que está buscando a verdade. Procure nas praças, procure nos lares. Sai procurando um homem em Jerusalém. Porque se você achar esse homem, eu vou perdoar Israel. Não tinha um. É uma situação crítica, caótica. Na Grécia teve um homem Diógenes. Teve um homem chamado Diógenes, que ele acendia uma lamparina e saía de dia. Nas ruas, nas praças, e o povo falava assim, esse homem ficou louco. Uma lamparina acesa durante o dia. Diógenes, o que você está fazendo? O que você está procurando? Eu estou procurando um homem honesto aqui na Grécia. Procurando um homem honesto aqui na Grécia. Procurando um homem honesto. Onde que tem esse homem? Quero encontrar esse homem aqui na Grécia. Quero encontrar um homem honesto na Grécia. Agora, Deus disse para Jeremias, procura em Jerusalém, vai nas praças, procura um homem disposto que está lá buscando a justiça, buscando a verdade. Então estamos caminhando para um tempo em que os homens vão desconhecer a justiça, vão desconhecer a verdade. É um tempo difícil de levar avante a fé cristã, porque os homens vão se acomodando. A chuva não está caindo, mas eles vão acostumando com a sequidão. O gado está morrendo, mas vão acostumando com a morte dos animais. Vai faltando pão à mesa, mas eles vão se acostumando com o pão à mesa. Antes de voltar para os céus, clamar e buscar de Deus o socorro, não, eles vão morrendo. Mas o capítulo 3, verso 12, eu não vou ler todo esse texto, mas começa dizendo assim, ah, Senhor, não atenta aos teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. E aí vai o texto. Como se dizendo, eu tirei a chuva, mas eles não sentiram que aconteceu nada. De repente morreu os deles. E eles fizeram de conta que a morte dos animais, essa coisa assim natural, morre mesmo. Eu feri a terra ficou produtiva, a lavoura que eles plantaram, morreram. Ah, mas é assim mesmo.
Isso não doeu. A gente não está sentindo. Aonde que chega o ser humano? Endurece o coração, embrutece. Ora, nós sabemos que a chuva é sinal de bênção e a ausência de chuva é sinal de juízo. Deus não tem prazer de que a raça humana ou a sociedade seja assolada com a praga. E ela vem, mas as pessoas estão endurecidas. Mas Israel procurou o caminho dos seus prazeres. Antes de se voltarem para o Senhor, se embruteceram. Mas continuaram nos seus prazeres e na sua cobiça. E diz no verso 12, negam ao Senhor e dizem, não é Ele, nem o mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Não, isso não é nada de Deus, não, isso é coisas naturais. Não é de Deus, não. Olha, será que não é Deus que não está feliz com a gente, está permitindo isso? Não, isso não é de Deus, não. Isso não é por ira divina, não. Isso não é não. Nem o mal vai nos sobrevir. Ah, mas e a ausência, e o caos? Não, isso não é mal. O coração embrutecido não vê a disciplina de Deus, não vê a correção de Deus. Que os nossos corações, que são de carne, não tenham atitude de serem corações de pedra. Coração precisa ser um lugar, olha, fácil de se derramar diante de Deus. O coração do homem precisa ser quebrantado. O coração do homem precisa ser mole. Um coração quebrantado e mole combina com os olhos, combina com as lágrimas, combina com o clamor, logo quando ele quebranta diante de Deus e que começa a misturar o seu coração quebrantado com suas lágrimas e com o seu clamor, logo a chuva de Deus vem, porque Deus é um Deus maravilhoso. Ezequiel capítulo 33, verso 31 e 32, Israel tinha essa atitude de ouvir a palavra de Deus, mas não praticar, não colocar em prática. 33, verso 31 e 32. Livro de Ezequiel. Eles vêm a ti como o povo costuma vir. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza, o seu caminho. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e de que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por prática, por obra. O profeta estava lá, o profeta Jeremias, estava profetizando, mas eles não faziam muita questão de ouvir aquelas mensagens. Eles ouviam, mas não põem em prática. Eles ouviam, mas não colocavam, não levavam aquilo a sério. Não levavam aquelas mensagens proféticas de Jeremias, aquelas orientações da parte de Deus, como se fosse uma direção de Deus, uma palavra de Deus. Não podemos ser meros ouvintes. Não podemos ser meros ouvintes. Precisamos de ser ouvintes e praticantes. O povo precisa ter experiência com Cristo. O povo precisa ter experiência com Deus. Precisamos ter experiência com o Senhor. Não podemos ficar aí enganados pelos profetas, enganados pelos sacerdotes, enganados pelos falsos mestres, que vão ocultando a verdade, vão ocultando a piedade. Ou se apresenta com a face de generosidade, buscando outros interesses escusos. E muitos estão dizendo, não, está tudo bem comigo, porque estou prosperando. E
muitos estão aplaudindo essas celebridades, homens e mulheres, chamados homens e mulheres de Deus, e muitas vezes os fiéis não estão discernindo que são ministros de Satanás. Porque, irmãos, a igreja é a noiva do Cordeiro, ela não é uma igreja de entretenimento. Apesar de termos alegria, desfrutar da alegria, do prazer, das felicidades que Deus nos deu, e ter uma vida maravilhosa, mas a igreja não é uma boneca de entretenimento de ninguém. A igreja é a noiva do Cordeiro. É a esposa do Cordeiro. Não se de respeitar essa igreja, se de respeitar esse povo. E o povo não pode viver na simplicidade de aceitar qualquer coisa, precisa de aceitar a palavra, porque ela é a noiva do Cordeiro. Não podemos transformar a igreja, ou a igreja deixar ser transtornada ou transformada numa manobra de massa. Manobra de massa. Ou massa de manobra. De chegar aqui e fazer da igreja uma massa e pôr no bolso. A igreja não é de entrar no bolso de ninguém. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja está sentada nas regiões celestiais. Jesus vai arrebatar é a noiva. Olha, aqui está a pastora Elilde. É minha esposa. A igreja é a noiva do Cordeiro. Em muitos casos, pela certeza que esse casamento é real, é verdadeiro, em muitos textos fala que a igreja é a esposa do Cordeiro, porque ela está desposada com Cristo. Está acertada, é um casamento seguro, não vai ter erro. Não vai ter erro. Não vai ter erro. A igreja não vai recuar desse casamento, não vai recuar desse momento importante. Porque a igreja não é somos nós que estamos aqui. A igreja é todos os salvos que já estão esperando esse dia. E nós que estamos aqui por nossa vez, por nossa oportunidade. Mas estou dizendo, a pastora Eli está aqui, a minha esposa. Mas eu não quero que ninguém zomba dela. Eu não quero que ninguém chegue e queira aproveitar dela. E fazer dela uma massa de manobra. Não, senhor, você tem que respeitar, essa é minha esposa, rapaz. Tem que respeitar, essa é minha esposa. E é por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme da igreja. Não pode bater nessa igreja. Não pode pegar essa igreja e fazer dela uma massa de manobra. Ou os pastores entregar essa igreja na mão dos mercenários. Entrega a igreja na mão dos mercenários. Deixar os mercenários lapidar a igreja. Enfiar doutrinas subliminares na mente da igreja. E amanhã muitas pessoas se corromperem na fé, adoecerem. É muito séria a questão da igreja na caminhada. Porque precisamos de ouvir a palavra de Deus, mas pôr em prática. Não ser meros ouvintes, mas sermos praticantes, dizendo, eu conheço a palavra de Deus e é por aqui que eu estou caminhando. Muitos crentes não aceitam pastores com a missão recebida da parte de Deus, que cuidará do rebanho com amor e justiça, aplicando os princípios bíblicos. Os princípios bíblicos não mudam. Eles não aceitam uma nova revelação, uma nova redação. Os princípios bíblicos não mudam. Os princípios bíblicos não aceitam uma nova revelação. Os princípios bíblicos não aceitam uma nova acomodação. Os princípios não aceitam uma nova redação. Não aceitam um novo conteúdo. Gente, os princípios bíblicos não mudam. Então a gente tem que dizer como diz para um espírita. Ele começou a dizer que a gente morre, que o ser humano morre, reencarna e vai expurgando os seus pecados nas reencarnações. Eu fui ouvindo ele falando, eu falei assim, eu acho que a sua doutrina não está muito coerente com aquilo que eu vejo na sociedade.
Isso por quê? Porque o senhor está dizendo que eles vão melhorando e eu estou vendo uma sociedade piorando. Então a sua doutrina não está coerente. Ele ficou assim, pensando. Eu estou vendo aumentar os crimes, estou vendo aumentar os divórcios, estou vendo aumentar os assassinatos, estou vendo aumentar o roubo, estou vendo aumentar as corrupções no mundo. E esse povo que está morrendo e está expurgando para melhorar. Então isso é um trem que não tem fim. Isso é uma doutrina que não vai dar resultado para ninguém. Assim, mas eu creio no Evangelho, que a pessoa aceita Jesus e ele já acerta ali. Quando ele se arrepende, começa a vida nova ali. Começa a vida nova ali. Quando ele aceita Jesus, começa a vida nova ali. Irmãos, os princípios bíblicos mudam. Não tem uma nova revelação dos princípios bíblicos. Não tem uma nova redação. O homem precisa aprender a viver de acordo com os padrões da palavra de Deus, para o seu crescimento e também para o crescimento do rebanho. Mas um exemplo de um princípio bíblico. Deus, quando criou o homem, os fez adultos. E os fez adultos e também, quando eles foram colocados como almas viventes, Deus não fez para eles vestimentas físicas. Olha, Deus, quando fez Adão e Eva, fez eles adultos. É um princípio bíblico, princípio da maturidade. Deus já fez eles capazes. E foi a partir deles que a raça humana perpetuou. Deus não fez Adão um nenenzinho, que passou pelo estado da adolescência, da juventude, cresceu, ficou adulto. E depois Deus foi lá, tirou a costela e fez uma nenenzinha. E pegou aquela nenenzinha e pôs no braço de Adão e falou assim, aqui é seu bebê, cria ela porque ela vai ficar grande, vai ficar adulto, quando ficar adulto você casa com ela. Deus não fez, Deus fez um ser adulto. Se não tem experiência, não sabe ter experiência de criança e de adolescência, foi Adão e Eva. Deus criou adultos maduros. Já criou eles com a responsabilidade já definida da vida. E fez eles, e não colocou neles vestimentas físicas, mas os vestiu com os vestimentos da obediência. Com os vestimentos da obediência. Questão de vestuário é questão que envolve o pecado na raça humana. Por isso, alguém disse assim que roupa não tem nada a ver. Tem tudo a ver, porque vestuário é questão que envolve o homem na queda. Envolve o homem na queda. Se não tivesse nada a ver, Deus tinha largado este lado. Mas isso é tão sério que quando Adão pecou contra Deus, Adão e Eva, eles viram que estava nu. Por quê? O pecado alterou tudo. A entrada do pecado no mundo alterou todo o conceito de vida. Eles viram que estava nu. Poderia ter ficado nu e esperado Deus chegar ali, assim, olha, nós caímos numa embaraçada, numa armadilha do pecado, estamos nu, a gente não sabe o que faz. Estamos surpreendidos, porque a gente não sabe o que faz. Para Deus dar o caminho. Porque Deus não deixa de dar o caminho, mesmo que o homem cai numa tragédia. Mas ao contrário, é igualzinho hoje. A pessoa peca e ele mesmo quer consertar seus problemas. Antes que Deus chegue, eu vou consertar meus problemas. E está cheio de gente que vive pecando e eles mesmo querem consertar os seus problemas. Adão e Eva saiu dali nu e eles foram resolver o seu problema. Foi eles que fizeram o primeiro vestuário. Fez um vestuário de folhas da figueira. Fizeram aí suas aventais. A roupa que o homem fez. Deus chega no jardim. Deus fez a roupa para o homem, no modelo de Deus. De pele de animais. Significa que para fazer de pele de animais teve a morte do animal. E aquela morte já prefigurava Cristo. Era uma roupa, era a redenção do ser humano, que estava redimindo o homem também moral. E que a roupa fazia parte dessa redenção moral, enquanto o homem anda aqui. É interessante que
no arrebatamento da igreja, essa roupa não vai servir. É só para aqui, enquanto a gente está desenvolvendo a vida social, a vida de comunidade. A gente morre, ou nós vamos morrer, se isso acontecer, vamos morrer, não vamos ter como escapar da morte natural. E vamos pegar, a família vai colocar uma roupa decente e vai nos colocar no túmulo. E aquela roupa que vai colocar com a gente no túmulo vai ser desfeita, vai virar pó. Vai virar pó, vai apodrecer. Eles já colocam alguma coisa na sepultura para ajudar aquilo a acelerar o processo de decomposição. Apodrecer. Mas quando a trombeta tocar, que aqueles que morreram em Cristo, essa roupa não vai servir para subir para a eternidade. E nós que estamos vivos, quem de paletó e gravata, ou lá na minha casa, ou nós aqui no trabalho, no abrir e fechar de olhos, no toque da trombeta, essa roupa vai ficar aqui mesmo. Porque a eternidade tem roupa desenhada por Deus que os santos vestirão. Quem vai ficar nu diante de Deus? Quem vai comparecer nu diante de Deus conforme Daniel? São os ímpios. Os ímpios não serão vestidos. Os ímpios morrerão e vão comparecer diante de Deus vestidos, envergonhados. Mas a igreja não, a igreja tem roupas espirituais. Achei bom quando Jó disse, nas suas lutas, nas suas agonias, Jó capítulo 1, verso 21. Jó, vamos só ler lá, por favor. Jó 1, 21. Jó foi um homem de muitas aflições, de muitas angústias. Jó viu dias tenebrosos. E nas suas batalhas, nos seus sentimentos, Jó, no verso 20, capítulo 1, verso 20 e 21, especialmente 21, mas no verso 20 diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Por quê? Porque o homem é feito do pó da terra, mas o Espírito vem de cima. A Bíblia diz que o Espírito vem de cima. O homem vai para o pó da terra, mas o Espírito volta para Deus que o deu. O Espírito volta para Deus que o deu. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Só que Jó não foi o seu dia. Jó ainda viveu muitos anos. Mas eu tenho certeza que ele nasceu mesmo, como todos nós nascemos nu. Nascemos com a vestidura espiritual do Criador. Por isso que a gente pega uma criança que nasce, uma criança pequenininha, sem qualquer malícia. E nem ele tem. Coisa boa, né? Coisa linda. Mas depois que vai ficando grandinha, a Bíblia diz que entra no caminho das suas astúcias. Entra a malícia, porque o corpo está embaraçado com o pecado. Mas nu nasci e voltarei para lá. Certamente Jó não voltará nu para lá. Ele voltará vestido com as vestes da santidade e da obediência. Porque Jó foi um homem íntegro. É um homem que venceu a prova sem amaldiçoar a Deus, sem contender com Deus. Ele tinha seus diálogos nas suas lutas, como qualquer um de nós. Quando a aflição chega e você bota o joelho no chão, você começa a clamar a Deus: meu Deus, como Jó, Senhor, por que eu nasci? Rapaz, fica firme aí. Não estou firme, mas a luta está muito grande. Mas chegou o dia que ele diz assim: ora pelos seus amigos. Ora porque eles não foram seus amigos, mas ore por ele. E ele começou a orar. Assim que ele começou a orar pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. Deus mudou sua sorte.
Deus mandou o povo levar presente para ele, sua família, levar presente, levar riqueza, levar ouro, levar prata, e Jó foi restabelecido, era um grande administrador, um grande gestor, ficou rico muitas vezes mais. Aleluia. E fiel, continuou fiel. A vida cristã é um campo de batalha, um grande conflito. Todos os fiéis ao Senhor sofrerão perseguições, sofrimentos por amor à justiça. Mateus 5, verso 12. Mas não vou ler porque o nosso tempo aqui já está findando. Olha, 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. A obra de Jesus não será feita sem oposições, sem perseguições, sem sofrimentos, angústias. O apóstolo Paulo demonstra os crentes a perseverar na sã doutrina, que é o verso 14. Irmãos, a obra de Deus não será feita sem oposições, não será feita sem perseguições, não será feita sem angústia, sem sofrimentos. A obra de Deus traz muito sofrimento, muita angústia, rejeições, mas temos que perseverar, porque um pouquinho de tempo que há de vir, virá. Não somos uma geração da igreja que nós não concordamos com o sofrimento daqueles que passaram pelo sofrimento, o único que cantou aqui, o sangue quente das arenas. Os crentes não quererão pagar o preço de uma vida consagrada, dedicada ao Senhor. Isso é muito caro, renunciar ao mundo e suas concupiscências. Não é caro. O homem precisa renunciar. Querem somente o mel e não querem o amargo. Ezequiel capítulo 3, verso 3. Só essa leitura. Bem que a gente poderia fazer outras. Mas essa. Lembra nós. Ezequiel capítulo 3, verso 3. 1, 2, 3, quem lê? 3, 3. Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas, desde o rosto que eu te dou. Então o comi, e era a minha boca doce como mel. Olha, essa mesma leitura do rolo, precisava de ser comido, esse é Apocalipse capítulo 9, verso 10. Na boca era doce como mel, mas no ventre, amargo. O rolo que o profeta precisava de comer. Come porque é doce na tua boca. É como mel. E ele comeu. Falou assim, mas no seu ventre vai ser amargo. O seu ventre vai ser amargo. Irmãos, o Evangelho são as boas novas de salvação. O Evangelho são as boas novas de salvação. Mas todas as pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador, que gozam dessas boas novas, podem ter certeza que no seu ventre amarga, que são as lutas, por causa desse Evangelho que você aceitou. Mas é o que sara. Se você está comendo o Evangelho, se você está comendo as boas novas de salvação e não amargou no seu intestino, está errado. Você está comendo outra coisa. Porque o Evangelho é misturado boas novas com sofrimentos, com angústias, com guerras, com batalhas. Israel sai do Egito, houve carne assada e erva. Carne assada e erva amarga. E tiveram que comer isso ao longo do tempo. Tem gente comendo isso até hoje. Pode ler, pastor José. Pode ler, pastor José. 2 Timóteo 3,12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Sofrerão perseguições. Muitos cristãos não quererão o jugo de Jesus e andar com Jesus por entender que ficam presos demais, vivendo na mesma peça única que une o cristão é a Cristo. Quero uma vida de liberdade fora desse jugo. Mas quando você lê Mateus 11, 29 a 30, fala que o jugo é para nós. Imagine
2 bois são unidos por uma peça única de madeira, que nós chamamos de canga, para andarem juntos, para dar o passo juntos, que não pode ser diferente. 2 bois, quando estão com a peça de madeira, uma única peça no pescoço, tem que andar junto, tem que aprender a andar junto. Eles têm que dar os passos juntos, porque se um for para frente ou para trás, é uma complicação, não andam. Não andam. Tem que andar junto. Tem que aprender a andar junto, caminhar juntos, um ao lado do outro. E se tiver que ficar com o jugo no pescoço o dia todo, fica o dia inteiro os 2 juntos. Aonde um vai, o outro vai. Um vai para a direita, ele vai. O outro vai para a esquerda, ele também vai. Para onde um vai, o outro vai. Jesus colocou o jugo em nosso pescoço e não é para andar só uma hora, um dia, um mês. É para andar a vida toda. Deixa eu te perguntar, você acha que o jugo de Jesus é uma escravidão? Meu Deus, depois que eu aceitei Jesus, eu botou a canga no meu pescoço, mas ele não dá folga, a gente não pode deixar um pouquinho essa canga. Ah, deixa eu tirar isso aqui. Está pesado demais, o senhor também não dá folga, agora tem que andar com o senhor a vida toda. Olha lá. É aquilo lá mesmo. E tem que andar junto. Aonde um vai, o outro vai. Escutem aqui. Aquela canga lá é a união de Cristo conosco, que nos uniu no seu jugo. Para não soltar a gente. A gente não pode ficar sem Ele. É a gente que depende dEle. Aonde Ele vai, Ele nos leva. Ele nos faz conduzir. E se nós aceitar esse jugo, que não é uma escravidão, é uma única oportunidade que nós temos na vida de ser felizes, é aceitar esse jugo de Jesus em nossas vidas. É uma única oportunidade que temos de ser feliz. Ninguém queira deixar esse jugo, ninguém queira escapar desse jugo. Dizendo, eu quero escapar do jugo porque eu quero um pouco de liberdade. A melhor liberdade é estar com Ele. A sã doutrina provoca vida nova, frutos bons, temor de Deus, viver em santidade ao Senhor, vida amorosa entre os irmãos, nome limpo na sociedade, pois somos sal da terra e luz do mundo. A comunidade cristã é um exemplo disso, a ser seguido. Atos 20, 40, 44. A sã doutrina provoca vitória sobre a morte. Estevão morreu, mas viu a Cristo à direita, viu Cristo em pé à direita de Deus e viu os céus abertos. O apóstolo Paulo morreu, mas guardou a fé. Muitos cristãos primitivos, no decorrer da história da igreja, morreram, mas foram vitoriosos. Cessaram todas as perseguições, angústia e sofrimento. A morte, diz assim comigo, a morte foi de algum modo o canal que os levaram à vitória. A morte não é um fracasso para o cristão, é um canal de vitória. É um canal que a gente passa para chegar ao ponto culminante da vitória. Paulo não morreu um fracassado. Paulo morreu vitorioso. Estevão, quando estava morrendo apedrejado, ele levantou os olhos e disse assim, vejo os céus abertos. Vejo meu Cristo assentado. Vejo meu Cristo em pé à direita de Deus. Eles disseram, ele está delirando. Pai, perdoa ele porque eles não sabem o que faz. Se eles estivessem vendo o que eu estou vendo, jamais eles apedrejariam Estevão. Todos em pé. A Bíblia aberta. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 9 a 13. 2 Timóteo capítulo 2. Vamos ler juntos? Eu vou ler o 9, vocês vão ler o 10. Não, vou ler junto porque nós estamos transmitindo. 1, 2, 3. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem 10 e o verso 11. Aí vocês vão ler o 11 e o 12.
Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Por isso, irmãos, o Evangelho tem lutas, tem tribulações, mas tem glória. Sofremos com Ele, mas reinaremos com Ele. Morreremos com Ele, mas viveremos nele. Aleluia! Levante, decante, aleluia. Oremos. Por isso, não desespere nas suas angústias, nas suas tribulações. Fique tranquilo. Vai chegar o tempo que você vai assentar num trono. Você também vai reinar. Você também vai governar. Você também vai viver eternamente com Ele. Bendito Deus, eterno e maravilhoso Pai. Te louvamos a Deus pela Sua palavra eterna, pela Sua palavra de esperança, pela Sua palavra gloriosa, pelo gotejar, Senhor, da Sua palavra em nossos corações, para que venha brotar, Senhor, nascentes, até nascentes que estavam entupidas, nascentes que estavam, Pai, distanciadas do lençol freático, que a chuva da Sua palavra venha umedecer a terra e levantar e abrir essas fontes para correr, Senhor, águas vivas. Oh, demante, decante, de palavra, aleluia. Deus, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, muito obrigado. Irmãos, assentar só um minutinho. Vamos tirar a oferta da escola dominical, a oferta da escola. Os irmãos que vão tirar essa oferta é para dar assistência ao lanche da escola dominical. Vamos tirar a nossa oferta. Estamos recebendo as inscrições da sede da secretaria a respeito das inscrições da nossa comada. Pode acertar até quinta-feira. Pastor Osmar, que é nosso secretário de missões, o nosso grande congresso vai iniciar aí na sexta-feira. Todos nós vamos estar aqui na abertura, nesse grande encontro. E também no seminário, que vai acontecer durante o dia, sábado e domingo. E os irmãos que já fizeram suas inscrições, é hora de pagar. Faz as suas ofertas, ou pode também buscar entre os irmãos aí esta oferta da nossa escola. Muito bem, podemos ficar em pé? Enquanto vocês vão trazendo as ofertas, o lanche está pronto? Amanhã é um grande culto de oração.